Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Rogério Bento e você está assistindo a estreia do meu canal, Coincidências do Rock. Até que enfim consegui colocar o canal no ar. É verdade, demorou um pouquinho, vocês têm razão. Eu dizia, ó, vai estrear, cadê? Estreou e agora é de verdade, agora é pra valer, ó, Coincidências do Rock. E hoje, para começar, nosso primeiro vídeo, nossa estreia, nosso debut, vamos falar de dois discos incrivelmente icônicos. Discos que entraram definitivamente para a história da música, para a história do rock. Discos que marcaram épocas, não exatamente a mesma época, épocas distintas. Vamos ver quais são as curiosidades entre eles, quais são as coincidências, o que os relacionam. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo. Não, um pouquinho não, um pocão. Estou falando da década de 50, onde tudo começou. Exatamente 23 de março de 1956. Ó, quem está aqui comigo, ó. O pai, filho, avô, primo, sobrinho, irmão, vizinho, amigo do rock, Elvis Presley, ou como queiram denominá-lo, tá? Essa capa incrível. E também vamos dar um salto mais adiante, precisamente 2 décadas adiante. Estou falando do fim da década de 70, precisamente 14 de dezembro de 79. Vamos falar também desse disco aqui, ó, London Calling, do quarteto londrino de punk rock The Clash. Mas espera aí, o que dois artistas completamente diferentes têm em comum? É o que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos falar das coincidências entre as capas. E é claro que você já percebeu que as capas são parecidas. E aí, quem copiou quem? Tire suas próprias conclusões. 2 fotos tiradas com os artistas em ação. E 2 fotos tiradas, evidentemente, antes deles lançarem seus respectivos discos. Aqui, o disco saiu, como eu disse, em 56. A foto foi tirada 31 de julho de 55 por William Red Robertson, que flagrou o Elvis em ação durante uma apresentação em Tampa, na Flórida. Os músicos acompanhantes ficaram desfocados e a ideia era exatamente essa, dar ênfase e destaque ao Elvis, afinal de contas, o disco era dele. O Elvis, aqui, como eu disse, estava estreando. Mas assim, o primeiro disco dele por uma gravadora diferente, né? Porque o Elvis havia gravado alguns compactos quando ele tinha contrato em vigor com a Sun Records. E aqui ele já estava na RCA, migrou para RCA. RCA, que era conhecida antigamente como a gravadora do cachorrinho, um cachorrinho e uma vitrola, que era o símbolo da gravadora. Claro, essa gravadora já é extinta há muito tempo, hoje em dia é Sony BMG, tá? Então, estreia do Elvis por uma gravadora nova. Foto tirada também antes da banda gravar o disco, durante uma excursão que a banda estava fazendo pela América, exatamente na cidade de Nova York, tá? Foi flagrado pela fotógrafa Pam Smith. Não se sabe a razão, motivo, causa ou circunstância, mas o baixista Paul Simon estava extremamente furioso, estava emputecido e acabou descontando sua fúria, sua raiva no baixo. Curiosamente, anos depois,
numa declaração, numa entrevista, ele disse que esse era um dos baixos preferidos dele. Não era se não fosse, hein? Então ele destruiu o baixo no ataque de fúria. Agora vamos falar de algumas coincidências entre os discos, entre as músicas. Aqui, nenhuma música foi gravada propriamente para o disco ou composta propriamente por Elvis. O Elvis, na verdade, imortalizou alguns sucessos populares na época. Aqui tem uma regravação que ele fez para I Got a Woman, cantada por Ray Charles, e também Tutti Frutti, que ficou imortalizada, mundialmente conhecida, ganhou muito mais repercussão na voz de Little Richard. É aquela música que tem o hino do rock and roll, blá 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 bem boom. Essa mesmo, lembrou, né? Então, o Elvis não teve participação alguma aqui no disco, nem a capa ele escolheu. Aqui, ao contrário, inicialmente a fotógrafa Penny Smith havia recusado essa foto, ela não gostou, porque ela disse que saiu desfocado, tremida. E aí o Joe Strummer, o líder da banda, disse: peraí, olha, eu gostei dessa foto. Não, você tá louco, essa foto aqui de jeito nenhum, não vou permitir que você use essa foto. Essa foto aqui tá desfocado, tremido. Não, peraí, é exatamente por isso que eu quero essa foto. Ele disse que a foto representava a espontaneidade, a autenticidade que a banda estava tentando transmitir aqui. Só que, diferente do Elvis, aqui já era o terceiro disco da banda. Então a banda aqui estava tentando, na verdade, se firmar. Os seus conterrâneos, Sex Pistols, em ruínas, o Clash acabou se tornando o maior expoente do punk rock inglês na época. Estou falando especificamente desse disco, tá? Do fim da década de 70, início ali da década de 80. Essa transição de década aí que fez com que o Clash entrasse definitivamente como um grande artista, tá? Então, o The Clash aqui estava na década de 80 cravando o seu nome na história. Com os compatriotas Sex Pistols já fora de combate, né? Fora de ação, a banda já havia se dissolvido, automaticamente o The Clash assumiu o posto de principal bandeira do punk rock na época. Punk rock britânico. Claro que se a gente for analisar por estilo, falando exatamente de punk rock, os Ramones têm uma carreira muito mais linear do que o do Clash. Até porque você sabe que você conhece a história da banda, a história do The Clash. A banda começou começou com brigas internas, então um membro saiu, outro saiu, e eles começaram a usar somente a marca, o nome The Clash, tá? Então aqui o terceiro disco de uma banda punk. Mas espera aí, mas não tem um punk rock aqui. Como que uma banda punk entra para a história do punk com um disco que não é exatamente um disco punk? E aí? Essa que é a questão. Por que o disco foi aclamado por público e crítica? Exatamente pela diversidade, tá? Um disco muito diversificado. Aqui tem ska, reggae, rockabilly, rock and roll. Não punk na sua essência, como no primeiro disco, um som mais cru, uma letra mais direta. Aqui tem letras mais trabalhadas. O Clash aqui usa alguns elementos diferentes, como teclados, metais. Metais numa banda punk. Pois é, a banda acabou ousando um pouquinho, tá?
E eles foram muito mais além em questão de criatividade, em questão de ousadia. Aqui, na verdade, trata-se de um disco duplo. Disco duplo, como eu disse, ousadia para a época, não para as bandas convencionais, mas para uma banda de punk rock. Naquela época, as gravadoras estavam lançando, né, estava na moda as gravadoras lançarem discos caça-níqueis, que nada mais é do que umas coletâneas, né, as 20 mais maiores sucessos. E aí o Joe Strummer teve uma ideia de lançar um disco com 19 músicas, aproveitando que eles lançariam o disco em dezembro. Tá, mas e por que não 20? Para não ficar exatamente igual às outras bandas. Aqui, o disco do Elvis saiu com 18 músicas. 18, 19. Vale lembrar que nessa época o Elvis já tinha partido, já tinha nos deixado. Aqui já havia pouco mais de 2 anos que o Elvis tinha morrido. E aqui, igualmente, o Elvis passeia por vários estilos musicais. Como eu disse que ele havia, com a sua voz, imortalizado grande sucesso na época, aqui tem country, tem gospel. Se você é fã do Elvis, assim como eu, sabe, e se você não é e não sabia, agora você vai ficar sabendo, o Elvis foi criado na igreja, ele cantava no coral da igreja. O Elvis inclusive ganhou alguns prêmios como o melhor disco gospel, tá? Então o Elvis tinha ali a carreira paralela, né, com o seu disco convencional e os seus discos de canções gospel. Então, a curiosidade, as coincidências entre os dois artistas eram essas. Claro que quando se fala de capas de discos parecidas, cada banda evidentemente vai ter a sua explicação. Como eu disse, vai ser uma homenagem a um artista, a um disco que de repente abriu um caminho, foi inovador, abriu os novos horizontes, trilhou caminhos diferentes em relação ao estilo musical. Tem muito artista que começa a tocar quando ouve uma outra banda tocando, quando vê o show de um outro artista. Então pode ser ali uma homenagem. Como o Elvis já havia falecido, suponho eu, sem me basear em nada escrito em livro, que tenha sido sim uma homenagem ao Elvis Presley. Vocês podem tirar as conclusões de vocês, tá? Então, pessoal, por hoje, era isso. É claro que as capas de discos parecidas, como eu disse, são muito mais abrangentes, né? Você sabe que o U2 tem 2 capas iguais. Os Beatles com o Sgt. Pepper's influenciou muitas bandas. Até o White Album dos Beatles pode ter influenciado no Black Album do Metallica. São curiosidades, coincidências que a gente vai falando no decorrer dos próximos vídeos, tá? Hoje eu vou ficando por aqui. Se você achou o vídeo interessante, se você curtiu, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, avise seus amigos, chama todo mundo para assistir, tá? Inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, próximos episódios, próximos capítulos, próximas histórias, enfim, para não perder nenhuma novidade. Eu te vejo no próximo vídeo.